lá. Seu microfone, Cojô. Doutor Marcos, seu microfone. Não foi? Tá fechado. Melhorou? Tá. Tá Gravando? sim. Então tá bom. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos nessa webinar Repercussão Previdenciária e Trabalhista em Época de Pandemia. Assunto extremamente interessante. Hoje nós vamos ter a nossa querida palestrante, doutora Simone Bramante, especialista, que será apresentado seu currículo através do nosso presidente, doutor Eric, mas eu quero fazer uma menção que a doutora Simone é filha da nossa querida amiga, nossa professora, desembargadora, doutora Ivani. Mande um grande abraço da OAB Tatuapé. Em nome da diretoria, vamos fazer mais uma webinar, uma sequência de webinars, que a gente faz para a qualificação dos advogados. Eu registrar a presença da nossa presidente, doutora Regiane, da Comissão da Mulher Advogada, e quero fazer um agradecimento especial à nossa diretoria, a doutora Rose Mateus, a doutora Valéria, doutora Andréia e o doutor Sérgio Islan, que está como anfitrião. Quero também registrar e agradecer aqui a presença dos nossos presidentes organizadores do evento. Começo, então, pela doutora Roberta Caran Ribeiro, nossa presidente da Comissão de Direito e Processo do Trabalho, e o nosso presidente Eric de Andrés, presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Então, e a todos os presentes. Então, eu passo já a palavra para a doutora Roberta fazer as considerações. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Marco, pelas palavras. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a gentileza da doutora Simone, que rapidamente nos respondeu, aceitou o nosso convite e vai hoje nos brindar com esse show de conhecimento que ela tem. Por quê? Porque ela tem um olhar raro, que é um olhar generoso, tanto para o direito previdenciário quanto para o direito do trabalho. E acho que hoje a gente vai aprender isso, a ter esse olhar, a ver essa intersecção entre essas duas áreas, que se comunicam tanto e que caminham juntas, né, doutora? Deixar aqui os meus agradecimentos ao doutor Marco, ao doutor Sérgio Islan e a toda a diretoria da OAB Tatuapé, no nome desses dois queridos, que estão sempre dispostos, também sempre generosos. Agradecer a doutora Regiane, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e a todos os outros membros, todos os nossos inscritos aqui presentes, e deixar o meu carinho, porque eu já vou passar a palavra para ele, ao doutor Eric, que também prontamente respondeu o WhatsApp dessa amiga aqui, que rapidamente falei para ele, doutora Érica, a doutora Simone aceitou, e agora? Preciso da sua ajuda. E ele também, sempre generoso. Então, passo a palavra para o doutor Eric, agradeço mais uma vez a todos a presença, e doutora Simone, sem palavras, para agradecer toda a sua presteza e gentileza para conosco. Boa noite a todos. Eu queria especialmente agradecer a doutora Simone Bramante por passar todo esse currículo dela aí para nós, né? Todo esse conhecimento para nós todos aqui. É um prazer estar com você aqui, doutora Simone. E eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes também, muitos colegas que eu conheço já, né? E mandar um abraço para o doutor Kojorowski, vice-presidente, doutor Islan e toda a diretoria. Bom, deixa eu falar o currículo da doutora Simone Bramante. Ela é advogada, especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, mestranda em Direito. É isso mesmo, doutora Simone? É isso. Então, acho que a gente já pode seguir, tá, doutora Simone? Podemos começar. Tá bom. E eu só queria pedir para o pessoal deixar o microfone desligado enquanto a doutora estiver fazendo a palestra. Aí vai ter as perguntas depois, né, doutora Roberta? Vai conduzir as perguntas pelo chat. Passa a palavra, doutora Simone. Muito obrigada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a OAB Tatuapé,
na figura dos diretores, do presidente e vice-presidente que aqui estão, doutora Roberta, que foi a que teve meu contato, quero agradecer muito o convite, doutor Eric também, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falarmos um pouco dessa intersecção do direito previdenciário com o direito do trabalho. O direito previdenciário é a minha paixão, e o direito do trabalho, consequentemente, veio até por conta da intersecção mesmo, de uma área com a outra. Eu quero agradecer muito. Quero cumprimentar a Marina Bertoncello, a gente trabalha junto, ela é minha sócia no escritório, está aqui também. Marina, beijo. Obrigada por você estar aqui prestigiando. E, bom, vamos começar a falar um pouquinho a gente vai falar um pouquinho dessa intersecção, mais precisamente nessa área de pandemia, né? Nessa época de pandemia que nós estamos ainda vivenciando, infelizmente nós estamos vivenciando nos dias de hoje, desde março nós estamos nessa situação e não se sabe até quando, né? Já estão cogitando de suspender, inclusive, o nosso carnaval do ano que vem, né? Para nós não termos o carnaval por conta das aglomerações, por conta da situação toda que o carnaval traz para o Brasil, que nós conhecemos a nossa realidade nesse período de festas. Né? Os fogos já estão suspensos de fim de ano, então a gente não sabe quanto tempo mais isso vai perdurar, infelizmente, não só no nosso país, mas no mundo como um todo. Mas falando aqui, nesse período todo de pandemia, nós tivemos muitos decretos, muitas MPs, muitas situações onde o nosso legislativo e o nosso executivo tiveram realmente que tomar medidas extremas, medidas de emergência, até por conta da situação econômica, até por conta da situação do empregador e do empregado, porque o empregador também se viu frente a uma situação nova. Olha só, eu estou com 45 anos, vou fazer 46 anos agora em novembro, e em todos os meus anos de vida, eu nunca passei por uma situação de pandemia na minha vida. Então, essa situação de pandemia, eu digo, no Brasil, é uma situação rara, é uma situação incomum, né? É uma situação que muitos de nós nunca vivenciamos. Acho que ninguém aqui que está aqui nessa reunião vivenciou. A Europa, o Japão, o Ocidente, o Oriente já tem um pouco mais desse costume. Então, eles têm um preparo, o país tem um preparo para enfrentar esse tipo de situação. Nós aqui, graças a Deus, não temos nenhum fenômenos naturais, nós não temos catástrofes, esse tipo de situação. Então, nós não temos este preparo. É bom porque nós não temos, mas é ruim porque nós não temos esse preparo. Então, quando chegou essa situação de pandemia e nós vimos o Brasil crescendo em números de infectados pelo Covid-19, nós estávamos em segundo lugar até esses dias, agora a Índia nos passou. Nós somos o terceiro lugar de contaminados. Nós tivemos que tomar, o governo teve que tomar uma série de medidas. E entre essas medidas, nós tivemos o quê? Nós tivemos os fechamentos das agências do INSS, que continuam fechadas até então. Elas não estão abertas. Até tem aí a greve, né? Que estão dizendo que os servidores do INSS também vão entrar em greve para ajudar toda essa situação. Além de estar fechado, eu sei que eles estão trabalhando internamente. Nós, como advogados, que temos acesso ao INSS digital, nós temos esse acesso ao INSS, tirando perícias, né, que está tendo um pouquinho mais de dificuldade, casos que precisem de perícias, mas nós temos como dar entrada em requerimento de aposentadoria, de auxílio acidente, com a CAT aberta, por exemplo, nós temos esse acesso ao INSS digital. Então, o INSS internamente, ele está funcionando, ele só está fechado ao público. E a gente tinha até medo, né? Dizia de dormir, porque a gente dormia e acordava no outro dia com uma nova MP, com um novo decreto, com uma nova legislação. Você fala, mas eu nem aprendi aquela de ontem, hoje já tem outra. Eu não vou dar conta de aprender tudo isso. A gente tinha até medo de dormir e acordar com uma medida extrema. O campo trabalhista, ele teve algumas alterações também. Algumas MPs que foram convertidas em lei, algumas que não foram convertidas em lei. Então, por exemplo, nós tivemos uma situação onde, na seara trabalhista, o governo autorizou que tivessem, né, que as empresas suspendessem ou reduzissem jornada de trabalho. Então, algumas empresas suspenderam
os trabalhos por um período, e algumas reduziram a sua jornada de trabalho também por um período. Aí veio a AMP, né, que autorizou isso, e o prazo era de 90 dias. Então, em 90 dias eu podia reduzir um período, suspender outro período, ou reduzir o período inteiro, ou suspender o período inteiro, e com isso, né, na redução de jornada, eu reduzia também o salário deste empregado, e com isso a empresa podia também fazer parte, se cadastrar do programa do benefício emergencial, né? É benefício emergencial, não é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é aquele auxílio onde as pessoas que não tinham contribuições ou ganharam durante o ano passado menos do que o limite do imposto de renda, do valor de isento de imposto de renda, eles poderiam se cadastrar no auxílio emergencial e receber aquele valor de R$600 mês. Este benefício emergencial é um benefício emergencial para as empresas que tiveram esta redução de jornada ou essa suspensão dos trabalhos nesse período. E aí, passar um tempo dessa suspensão, veio a Lei 14.022, onde autorizou que essa suspensão fosse prorrogada para 120 dias. Então, não mais 90, e sim 120 dias. Então, um exemplo. Se a empresa tinha suspendido o contrato de trabalho por 90 dias, ela poderia prorrogar por mais 30, totalizando o período de 120 dias. Ou se ela tivesse feito a redução de jornada de trabalho e salário por 60 dias, por exemplo, ela poderia fazer por mais 60 dias por conta da Lei 4.022, de 2020. Então, como viram que essa situação de pandemia ia se prorrogar por um prazo, né, se estender por um prazo além do que eles tinham planejado inicialmente, esta lei autorizou que fosse prorrogado por mais, né, por até 120 dias. Então, quem tinha dado os 90 dias, tinha mais 30 dias. Quem tinha dado, 30 dias, 60 dias, poderia utilizar este período até 120 dias. E este benefício emergencial também se prorrogou por este período para dar um suporte para as empresas. Porque quando a gente fala desse benefício emergencial, eu penso que o governo pensou nas pequenas e médias empresas, porque a gente sabe que as grandes empresas, por exemplo, vamos colocar as montadoras que nós temos aqui no ABC, eu sou aqui do ABC, né? Eu sou de Santo André. Mas um exemplo, uma Ford não que ela foi embora, mas uma Volks, uma Mercedes, uma Scania, a gente sabe que eles têm um suporte financeiro para aguentar um período de pandemia, vamos colocar assim. Mas uma pequena empresa que tem lá seus 6 funcionários, 10 funcionários, ela fechada por esse período de 120 dias, nós sabemos que ela não tem condições de sobreviver. Então, o governo veio com essa medida, né, com esse decreto, para que essas empresas tivessem um suporte financeiro, para que pudessem manter os empregos dessas pessoas que ali trabalhavam, para manter a empresa aberta, para que essa empresa não viesse a falência, uma recuperação judicial. E aí, com esse tempo de suspensão ou de redução de jornada de trabalho, gerou-se estabilidades provisórias com isso. E aí, o que acontece? Essa lei, ela diz o que da estabilidade? A estabilidade, ela tem que ser igual ao período que foi dado de ou suspensão ou redução após esse período ser cessado. Então, um exemplo. Se eu utilizei dos 120 dias de suspensão do meu contrato de trabalho, o meu funcionário tem mais 120 dias após esses 120 dias de suspensão de estabilidade provisória. Ele não pode ser demitido. Claro, ele pode ser demitido por justa causa, se assim ele der causa, né, a demissão, ou se ele pedir demissão, ele quer se desligar da empresa, a empresa pode demitir este funcionário, né, mandar este funcionário embora. Agora, se durante essa estabilidade de trabalho, a empresa demitir o funcionário com essa estabilidade provisória, porque a estabilidade desta lei, por conta deste período de pandemia, ela tem que indenizar este funcionário.
E como é que funciona essa indenização? Se a empresa dispensou o funcionário sem justa causa, óbvio, neste período de estabilidade provisória, e ela teve uma redução acima de 25%, mas inferior a 50%, ela tem que indenizar este período que ele teria de estabilidade em 50% dos valores que ele teria direito a receber. Se ela teve uma redução superior a 50% e inferior a 70%, ela tem que indenizar este funcionário no valor de 75%. E se ela teve uma redução superior a 70%, ela tem que indenizar esse funcionário em 100% do valor a que ele teria direito nesta estabilidade provisória. Então, essa lei está trazendo todas essas novidades, né? Esses requisitos que o empregador tem que cumprir nesses casos específicos. E o que gera isso no âmbito previdenciário? Quando eu tenho essa suspensão do contrato de trabalho, isso também me tira obrigatoriedade de contribuições previdenciárias. O empregador não tem a obrigatoriedade de contribuir com a previdência neste período de suspensão do contrato de trabalho. E como acontece, por exemplo, numa aposentadoria por invalidez. Quando eu tenho uma aposentadoria por invalidez, ela não é uma aposentadoria definitiva. Então, essa aposentadoria suspende o contrato de trabalho e o empregador fica isento, vamos colocar assim, de recolher as contribuições previdenciárias deste funcionário neste período de suspensão do contrato de trabalho. E também o que gera isso? Se houve a redução da jornada e do salário, este empregador vai contribuir para a previdência destes funcionários com este salário reduzido. E isso acaba gerando algumas questões. Por exemplo, se eu tenho uma funcionária gestante e está ali trabalhando, vamos supor que o bebê dela nasce agora, em setembro. Só que nesse período anterior, eu tive a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução da contribuição previdenciária. Quando ela for sair de licença maternidade, qual salário receberá? O salário reduzido ou o salário que ela já estava recebendo antes, né, dessa pandemia, antes dessas legislações? Porque a lei previdenciária diz que ela receberia o valor do salário maternidade, é o valor da última remuneração. Só se a última remuneração dela está reduzida, ela vai receber esse salário reduzido? Ou ela vai receber esse salário cheio? Então, existem alguns questionamentos que nós temos, porque a lei não nos diz como ficaria essa situação. E aí, de repente, o empregador, por conta da pandemia, essa empregada vai sair de licença maternidade e ele vai pagar o salário reduzido dela. Ou o próprio INSS vai pagar esse salário reduzido. E aí talvez nós, como advogados previdenciários, trabalhistas, teremos que esmiuçar e achar uma saída para tentar levar o salário dela ao valor cheio, sem essa redução de período de pandemia. Então, nós criamos vários problemas, nós criamos algumas questões, né, acabam sendo trazidas para nós. Eu acredito que pós-pandemia, nós advogados trabalhistas, principalmente, não que os previdenciários não, mas acho que o trabalhista mais, teremos muitos processos trabalhistas, porque nós teremos muitas infrações cometidas neste período, porque até o próprio empregador, ele também está numa situação que ele não sabe para onde ele vai, o que ele faz, também está mudando muito a lei, e se ele não tiver bem assessorado, uma equipe jurídica, que ali assessora o que ele faz, o que ele não faz, ele vai estar cometendo alguns erros ali no meio, né, desse período todo, e obviamente esses empregados de repente vão ter demissões ou vão ter algum problema que vai causar processos trabalhistas, reclamações trabalhistas, né, talvez para o ano que vem. Então nós temos que ficar atento a tudo isso, porque vai ter muito cliente, eu acho, nos procurando até para sanar dúvidas. Às vezes, muitas empresas nos procurando para sanar dúvidas. Então, eu não sei se a minha mãe falou de compliance com vocês quando veio. Então, ali entra
por cima. Aí entra muito um compliance trabalhista, porque agora eu acho que para as empresas que já não, né, que fazem ok, mas as que não fazem, esse compliance previdenciário e trabalhista, eu falo trabalhista, mas eu falo previdenciário também, é de suma importância para realmente prevenir, né? Compliance é um preventivo, para prevenir situações errôneas, tomadas de decisões equivocadas que podem gerar processos futuros e, com isso, óbvio, vai gerar custo para a empresa, porque todo processo gera um custo para a empresa, um custo tanto do jurídico quanto do custo do que vai ser pago no processo. A gente sabe que empresas não têm benefícios da justiça gratuita, então vai pagar ali as custas do processo, vai pagar ali o recurso, se assim for o caso, ou um acordo e algumas coisas nesse sentido. Então, o compliance trabalhista, eu acho muito importante. E o compliance previdenciário também. O compliance previdenciário, eu acho que de extrema importância, não só nesse período, mas em todo o período, porque as empresas, eu estou vendo, né, nos clientes que nos procuram, que as empresas elas estão errando muito nas contribuições, elas estão fazendo contribuições a maior, né, que elas poderiam ter pago valores a menor, e isso gera... Eu acho que tudo que a empresa não paga gera lucro para ela. Então, se ela está pagando, um exemplo, ela está pagando 100 mil e ela teria, na realidade, de pagar 20 mil, ela está pagando 80 mil a mais, que isso entraria como lucro para a empresa dela no final, né, do ano, por exemplo, do balanço patrimonial dela anual. Ou as empresas também, algumas situações, elas estão pagando contribuições que não precisavam pagar. Elas não precisavam contribuir para em algumas situações, e aí o contador acha que dá lá a guia, a empresa paga e às vezes não precisa. No enquadramento da empresa, pelo número de funcionários, pela receita que a empresa se enquadra, ela não precisaria pagar esse tipo de contribuição. E isso gera custo, tudo isso gera custo. Então, esse compliance previdenciário para a empresa, eu acho que de extrema importância também. E, além disso, nós tínhamos a MP 936, que nós estávamos falando um pouquinho antes, que foi convertida em lei. A lei 14.020, né? 14.020 de 2020. Essa lei foi que permitiu essa redução da jornada, foi a que permitiu a suspensão, né, do contrato de trabalho para que as empresas pudessem realmente sobreviver. Infelizmente, nós vimos muitas empresas fechando nesse meio tempo. Nós vamos no comércio, nós vemos muitas lojas fechadas, nós vemos no shopping mesmo, quando vamos ao shopping, muitas lojas que já não estão mais lá, lugares para alugar. Então, nós vimos realmente que nós teremos uma crise econômica pós-pandemia muito grande, né? O Brasil, ele... Acho que 70%, não, acho que 56%, um dado que eu vi esses dias, acho que é 56%, 76% do nosso PIB vem do terceiro setor. E é o terceiro setor que mais está sendo atingido, né, nessa pandemia, que seria o comércio mesmo, a prestação de serviço, este trabalho mais autônomo, esse trabalho mais profissional liberal. E então, esse comércio todo sendo afetado por essa crise, óbvio que isso vai ser um efeito cadeia, vai acabar atingindo outros setores também da nossa economia. E aí, se o nosso empregado, né, está sendo demitido, está sendo reduzida a jornada de trabalho e, consequentemente, reduzindo o salário, o poder de compra deste empregado cai, diminui esse poder de compra. E aí isso não vai movimentar o comércio. E aí, não tendo a movimentação do comércio, além de nós termos esse PIB, né, a redução do nosso PIB, nós temos redução do giro do dinheiro da nossa economia. E aí este comerciante que depende dessa venda também não vai ter condições de sustentar a sua família. Então, a gente gera uma cadeia ali, um ciclo sem fim. E aí nós entramos também numa situação no Covid-19, dessa situação de acidente de trabalho. E o Covid-19 é acidente de trabalho? Não é acidente de trabalho? Como é que fica essa situação? Quem trabalha na área da saúde, nós não temos muito, né, as empresas que mexem com esse tipo de situação, por exemplo, hospitais, laboratórios, quem é médico, enfermeiro,
auxiliar de laboratório, alguma coisa assim, eles, se caso contraírem o Covid-19, consequentemente, esse Covid-19 vai ser enquadrado, né, vai dar o nexo causal e vai ser enquadrado como acidente de trabalho. E o ônus é da empresa comprovar, aí, né, o empregador vai ter que comprovar o nexo causal, se este empregado contraiu essa Covid-19 no ambiente de trabalho ou não. E aí, como a gente estava falando que a MP 905, que é aquela MP do contrato verde e amarelo, que ela tinha tirado o acidente de trajeto, ela não foi prorrogada e não foi convertida em lei, ela perdeu a vigência, então o acidente de trajeto volta a valer, vamos colocar assim. Se este empregado contraiu a Covid no transporte público ou no transporte do fretado da empresa, voltando para sua casa ou vindo, daria acidente da mesma forma. E aí, na esfera previdenciária, daria um auxílio-doença acidentário. Esse trabalhador ficaria, né? A gente fala que o Covid aí, às vezes, dá 3 meses. Já vi gente ter 6 meses de afastamento por conta da Covid, casos mais extremos, porque as pessoas que estão contraindo o Covid, elas pegam em graus diferentes. Vamos colocar assim, tem gente que é assintomático, sente nada, tem gente que pega uma coisa mais leve e tem gente que, infelizmente, veio a óbito. Então, onde o Covid realmente veio de uma forma mais agressiva. E dessas pessoas onde o Covid veio de uma forma mais agressiva, algumas, graças a Deus, não vieram a óbito, mas tiveram um afastamento de até 6 meses. Então, os primeiros 15 dias é custeado pela empresa, depois do 16º dia, ela vai para o INSS, como, se caso for comprovado o nexo, né, auxílio-doença acidentário. E esse auxílio-doença acidentário, ele gera uma outra estabilidade para este empregado, que é de 12 meses após a alta médica do INSS. Então, quando este segurado do INSS foi constatado que ele sarou do Covid, ele não tem mais essa, né, enfermidade, ele está sarado, e o INSS vai dar a alta do benefício previdenciário, ele voltaria a trabalhar na empresa, se a empresa estiver trabalhando, não estiver com um contrato de trabalho suspenso, ele voltaria e ele teria, após esta alta, 12 meses de estabilidade, onde a empresa não poderia demitir este funcionário sem justa causa. A gente sabe que por justa causa, ou se o próprio funcionário pedir demissão, a gente sabe que pode. Se não, a empresa também teria que indenizar este funcionário. Então, essa Covid-19, ela gerou muitas CATs, muitos nexos causal. Muitas empresas não conseguiram comprovar essa situação. Então, as empresas que estão retomando as atividades ou que retomaram as atividades, eu indico, né, eu aconselho que elas têm que se cercar de tudo quanto é tipo de prova para que elas consigam realmente ter documentos, terem alguma prova material mesmo para comprovar que não há nexo. Por exemplo, olha, a gente mede a temperatura toda vez que chega, a gente higieniza, o funcionário não entra direto do ônibus da empresa, passa por uma higienização. Então, assim, que tenha um documento, alguma coisa comprovando isso. Olha, este funcionário, ele recebeu o kit Covid, um exemplo. Ele recebeu uma máscara, ele recebeu álcool gel, ele recebeu uma cartilha ali, uma apostilazinha, sei lá, com as instruções, que ele não pode, um exemplo, quando for usar o banheiro, não pode todo mundo, vai ter que cada 2 funcionários por vez, não vai usar o refeitório da empresa, um exemplo, para que não haja aglomeração na hora das refeições. Ele vai ter o distanciamento, então se for máquinas, vão colocar um aqui, dar o distanciamento de 1,5 metro, depois colocar o outro funcionário. Então, que a empresa teve um revezamento, não foi trabalhar todos os funcionários no mesmo dia. Então, que eles fizeram uma escala de revezamento. Ou se for escritórios que têm baias, que tiveram esse distanciamento, que colocaram aquelas proteções na baia de acrílico ou de vidro, não importa, que tem essa proteção do álcool gel, máscara. A empresa vai ter que se cercar
de provas, para que comprove realmente que não houve nexo. Porque se ela não comprovar, e como o ônus da prova é dela, todo mundo que contrair o Covid-19 vai jogar em cima da empresa. E aí essa empresa vai ter nexos e nexos e nexos e nexos causais comprovados. Tudo isso vai virar acidente do trabalho e tudo isso vai gerar estabilidade também previdenciária para esta empresa. Então essa empresa também vai ser onerada, já está sendo, né, por conta da situação, como eu falei, muitas tiveram que suspender as atividades ou reduzir as atividades, fora que, como o comércio estava fechado, toda essa situação estava fechada, as vendas caíram muito no comércio, né, no geral. Então, ela já teve essa redução de entrada de vendas e tudo mais, tem esse custo, e aí vai ter vários funcionários, se for o caso, com essa estabilidade de acidente, auxílio doença acidentário, de 12 meses. Esse Covid vai passar e esse funcionário ainda vai estar nessa estabilidade. Então, nós temos que ficar muito atento, orientar o nosso cliente, né, para quem atende empresa, orientar o cliente quanto a isso e nos cercar de todas as formas mesmo de provas para que se quebre este nexo causal. Nós estamos vendo que a população, num geral, nós vimos neste final de semana que, por conta do feriado, que muitas pessoas foram para a praia, desceram a serra. Então, a população, num geral, ou elas acharam que a pandemia já acabou, que o Covid já está sarado, ou elas não estão se dando conta, ou elas não estão, não peguei, não vou pegar. Eu não sei o que se passa, mas assim, a gente está vendo que a população, no geral, não está tomando muito as devidas precauções. Então, nós temos que tomar as devidas precauções pelos nossos clientes, seja ele funcionário, seja ele a empresa. E isso gera, como eu falei, tanto repercussão na esfera previdenciária, quanto nessa esfera trabalhista. E então nós temos que orientar, se a gente atende, por exemplo, também o empregado, né, a gente atende essa parte reclamante, orientar este funcionário também para que ele tome os devidos cuidados ali. Se nós tivermos, por exemplo, uma audiência telepresencial e colocar todo mundo dentro do nosso escritório, nós não temos esse distanciamento, porque aí vem o reclamante e geralmente ele traz a esposa. Ou o filho, né? Que ele sempre vem acompanhado, eles nunca vêm sozinho. Costume deles. Aí vem as testemunhas, por exemplo. Vamos supor que ele traz 2 testemunhas. Aí, às vezes, a testemunha também traz lá o acompanhante, a esposa, um amigo ali, porque fica nervoso ali. Aí o seu escritório, por maior que seja o seu escritório, já tem mais 6 pessoas além de você, e de repente um outro advogado que está trabalhando com você ali, ajudando nos prazos, ou a sua secretária, eu não sei como que está a situação. Então, nós também temos que ter cuidados. Você sabe que eu comecei a fazer alguns atendimentos presenciais e eu atendo a parte de segurado do INSS e eles vêm sem máscara. Eu tenho que ter no meu escritório a máscara ali, a caixinha com a máscara, o álcool a gente já tinha mesmo, para que ele, quando vem sem máscara, o senhor poderia, por favor, colocar, eu tenho que dar a máscara para o segurado, né, para o cliente, para ele colocar a máscara, pedir o álcool e tal. Eles estão dando sem máscara, ele vem no escritório sem máscara. Então, a gente também tem que se cercar, como profissional, de tudo isso, para que a gente também se proteja, porque a previsão é que as nossas audiências presenciais retornem dia 5 de novembro. Não sei se vai ou se não vai, é a previsão. Pode ser que aconteça igual o INSS. O INSS também já mudou a data umas 6 vezes de que ia reabrir as agências, né? Mesmo com o horário marcado. Só que, né, quando chegava próximo da data, não, o INSS não vai mais abrir. Prorroga. Aí chegou, não, o INSS não vai mais abrir. Aí prorroga. Agora ia ser dia 14 de setembro, né? A nova data que as agências iam retomar. Mas aí estão os funcionários dizendo que não vai retomar, porque eles vão entrar em greve, não vai retomar porque ninguém vai estar lá. Né? Então, a gente tem mais esse a mais, como o pessoal do Correio entrou em greve no meio da pandemia. A única coisa que funcionava, que os pequenos produtores, quem começou a fazer e-commerce, quem começou a vender pela internet para salvar o negócio, começou a se utilizar do Correio, o Correio vem greve.
para ajudar a população mesmo, né? Porque quem sofre mais é a gente mesmo, né? É a população mesmo que utiliza desse serviço. Não nós, mas eu estou dizendo, essas pessoas que viraram e-commerce, que não tinha... né, não tinha essa venda online, começou a fazer a venda online para salvar o negócio mesmo, para salvar o pão de cada dia, esses pequenos produtores, essas pequenas empresas. Aí né, se utiliza muito do correio para enviar a mercadoria, para enviar o produto para o consumidor. E aí o correio entra em greve para ajudar essas pessoas. Então, eu acho que a gente, como povo mesmo, primeiro de tudo, a gente tem que se unir para um ajudar o outro. Então, assim, pô, Correio, não entra em greve, a gente está precisando de você agora, deixa para entrar em greve depois que passar tudo isso. A gente sabe que a situação não está fácil, mas não está fácil para ninguém. Está fácil para o Correio, não está fácil para o pequeno produtor, não está fácil para nós, advogados, porque essas audiências telepresenciais é bom por um lado, mas também é muito dificultoso por outro. Para a gente, como advogado, não ter que se deslocar, porque a gente faz audiência em tudo quanto é lugar, né? Então, de repente, você vai para, por exemplo, vai para a Zona Sul, aí, Zona Leste, onde vocês estão, tá? Eu sou de Santo André. Teve uma audiência na Zona Leste. Aí você já sai com antecedência para não atrasar. Chega lá com antecedência. Aí a audiência já atrasa, ok, beleza. A audiência já atrasou. Você perdeu o seu dia ali naquela audiência, tá? Então, essa parte desse percurso, para a gente, é ok, porque chegou lá, sei lá, 20 minutos antes, 15 minutos antes do seu horário de audiência, você já se conecta, você já entra, você já vê como é que está a pauta do dia, porque está atrasando também. Só que para quem atende reclamante, eu acho que é muito complicado, porque, infelizmente, esse pessoal não tem muito poder aquisitivo, e aí eles têm, todos os celulares são crédito, né? Pré-pago. E aí, se a audiência demora, o crédito vai, né, comendo o crédito deles ali, a internet, chega uma hora, de repente, no meio da audiência, ele perde, não tem crédito. Aí, como é que fica esse funcionário né, esse reclamante, que é o principal da audiência, é ele que entrou com o processo, e ele não tem esse acesso à internet, ou o acesso à internet está ruim, ou a testemunha também passa por essa situação. Então, nós temos os prós e os contras, mas eu já ouvi falar de juízes, que as audiências vão retornar, né, segundo previsão, vai retornar dia 5 de novembro, as audiências presenciais. Tem juiz que falou que não vai, não. Que ele vai continuar no online, que para ele tá ótimo, faz da casa dele, não vai lá, né, não ter que se deslocar, porque tem juiz também que mora longe, eu sei, da comarca que está ali, né, atuando, e para ele falou que vai continuar online, só que ele tem que entender também o lado daquele suficiente, né, daquele que não tem o crédito no celular, que o presencial para ele é mais fácil, porque ele toma um ônibus, está ali e fica esperando a audiência. Então, a gente tem que ver todos os lados, a gente não pode ver, porque a minha realidade é diferente, de repente, da sua realidade, é diferente do cliente que a gente está atendendo. Nossa realidade é outra realidade, a gente tem esse acesso à internet, banda larga, 200 megas de internet, né? A nossa internet só não vai funcionar se caso a operadora que a gente contratou tiver um problema no sistema, no sinal, ou se a luz acabar. Acabou a energia, aí, fora isso, nós temos esse acesso. Mas o nosso cliente, para quem atende reclamante ou segurado do INSS também, é complicado, porque a gente sabe que é uma parte hipossuficiente, é uma parte que não tem uma posição financeira socioeconômica muito estável, né? Muito confortável. E depende daquilo, provavelmente. O que foi bom do INSS, eu achei nesse período, foi que para quem entrou com pedido de BPC, que é LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, ou para quem entrou com auxílio doença, auxílio acidente, eles como fala, anteciparam, né, por conta da perícia, que não dariam para fazer, eles anteciparam o valor de um salário mínimo. Eu sei que de repente é pouco, de repente a pessoa teria direito a valores maiores, mas eles anteciparam esses valores de um salário mínimo para esses tipos de benefícios que requereriam perícia, que também né, suspendeu tudo. Eu acho que aquela perícia telepresencial é pior do que a presencial, não que a presencial é boa, mas a telepresencial é pior, porque não tem como você analisar um exemplo. Eu posso até enviar exames pelo sistema do meu INSS para o perito olhar, mas se eu tenho um exame de imagem,
Se eu tenho uma tomografia, se eu tenho uma radiografia, não fica nítido, não adianta, por mais que você tente escanear aquilo e tal, o perito não vai ter essa... não é como pegar a imagem, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, o que for, e olhar aquela lâmina ali presencialmente, que também olha daquele jeito, a gente sabe, mas pior ainda se eu mandar via internet, a imagem não vai ficar nítida, não vai ficar borrada. Às vezes o cara realmente tem um problema de coluna ou teve uma fratura, sei lá, do ombro, num acidente na empresa, não vai ter como. Não, eu acho que, no meu ponto de vista, eu acho que é bem inviável perícias telepresenciais. Tem que ver a pessoa. Você tem que ver o segurado ou o funcionário, se for um acidente ali, uma perícia, por exemplo, numa audiência, né, trabalhista. O perito tem que olhar, tem que examinar, tem que ver o exame, tem que conversar com a pessoa, tem que fazer esse exame físico mais detalhado, mais acurado. Eu não acho que perícia funcionaria. A audiência até pode ser que funcione, mas perícia, para mim é presencial. Não tem como, ó. Antes de ser advogada, antes de fazer direito, eu fiz odonto. Eu sou formada em odontologia, então eu sou dentista, minha primeira formação. Atendi como dentista por 15 anos, até 2014. Depois, quando eu me formei na faculdade de direito, fiz as duas coisas por 3 anos. Aí uma hora eu vendi toda essa parte odontológica e fiquei só no direito. Então, eu sei como funciona um pouquinho, não sou médica, sou dentista, mas um pouquinho mais eu entendo que essa parte de exame físico tem que ser presencial, não tem como fazer online, não tem como eu falar com ele e pedir para ele levantar o braço, como os peritos pedem, né? Levanta o braço, abaixa, agacha e tal. Não tem como, não tem como. Eu acho que isso não tem como continuar presencial, isso tem que voltar. Eu acho que eu sou a favor no INSS de voltarem os peritos com hora agendada para não aglomerar todo mundo, né? Então marca um espaço, sei lá, 45 minutos entre um e outro, que for, vai ter um atendimento reduzido no dia? Vai, mas vai ter atendimento, porque não está tendo nada, não está tendo atendimento nenhum. Então, marca espaçado, aí entra só com horário agendado, só entra o cara, a não ser que ele precise de um acompanhante, por exemplo, se é uma cadeira de rodas, quebrou o pé, quebrou, sei lá, o quadril e tal, e precisa de um auxílio, ok. Mas se ele não precisar de auxílio, ele pode vir caminhando sozinho e entrar sozinho, eu acho que os peritos tinham que voltar a atender. Como eu falei, nesse espaçamento para não aglomerar, porque até eles examinar esse paciente, esse sair e voltar, ele já não tem mais ninguém na agência, ele e o segurado. Pelo menos algumas perícias vão voltar, né? Porque a gente está sem nenhuma praticamente. Então, esses segurados que estão precisando desses auxílios acidentários, aposentadoria por invalidez, até benefício de prestação continuada por deficiente, né? Que não seja idoso, mas seja por deficiente, nós estamos com dificuldade, nós como advogados principalmente também temos problemas, o segurado mais ainda. E nós sabemos que são pessoas carentes, são pessoas que precisam daquele benefício para sobreviver. Eles precisam daquilo para ir no mercado, comprar o arroz e feijão do dia a dia, né? Pagar a conta de luz, pagar a conta de água. Nós sabemos que são pessoas muito carentes, principalmente o BPC, né? Principalmente o BPC. São pessoas super, super, super carentes. Então, eu acho que o governo tinha que dar uma flexibilizada aí, mas eu te falei, nesses cuidados, né? Nessas situações aí. E aí, voltando para o Covid aqui, Você quer fazer pergunta, Roberta? Abre seu microfone, por favor. Abri. Tá me ouvindo, doutora? Tô. Então, eu tô vendo aqui a questão do tempo e eu estava vendo aqui, eu recebi no WhatsApp uma pergunta que ficou de um assunto lá atrás, quando a doutora falou do auxílio acidentário. E a pergunta era, na época, a senhora falou, o que eu oriento essas empresas elas se munirem de provas. E a pergunta que veio mas a prova para o pedido, num caso desse, de pedido de auxílio acidente ou numa reclamação trabalhista, que a gente fala disso, do nexo causal, não é do reclamante? Como que a senhora vê essa questão da produção da prova? Esse ônus é do reclamante ou da reclamada? Então, no caso do Covid, tá? O ônus é da empresa. A empresa que tem que provar o nexo. Eu estou falando do Covid especificamente, tá? Então, do Covid, o ônus é da empresa. Então, eu estou falando para a empresa... Eu acho que a empresa tem que se munir de qualquer situação, tá? Mas eu digo
especificamente do Covid-19, o ônus é da empresa. Então, a empresa, nessa situação de pandemia aí, dessa que a gente está vivenciando, ela teria que se munir para que não seja comprovado esse nexo. Porque se comprovar esse nexo, vai dar, como eu falei, aquele auxílio-doença acidentário, vai gerar aquela estabilidade que eu disse, de 12 meses, após a alta do INSS, esse funcionário vai ter essa estabilidade do emprego. Então, eu digo no caso do Covid. Tá? Tá, foi a pergunta que me veio aqui, respondido? doutora. Respondido. Tá bom? Mas só mais uma aqui, doutora, que veio Pode do falar. Luciano. Aqui, ó, doutora, a senhora falou da impossibilidade da perícia acontecer sem ser presencialmente. Agora está crescendo bastante a equiparação de doenças mentais com as doenças físicas. Naqueles casos de incapacidade e deficiência mental, a senhora acha que a perícia, mesmo após a pandemia, poderá vir a ser digital? Porque a gente fala isso na Justiça do Trabalho, que as audiências vieram para ficar. Acho que mesmo que a passos largos vieram para ficar. E o que a senhora acha da perícia digital? Então, eu acho que pode vir a ser. Eu acho que não funciona. É o meu ponto de vista. Eu acho que não funciona. Principalmente, né, ele estava falando de doenças mentais. Eu acho que também doenças mentais, eu acho que tem que ter esse contato com esse paciente. Vamos colocar paciente porque ali é a relação médico-paciente, né? Porque é o médico do INSS ou da Justiça do Trabalho que vai fazer essa perícia. Então, eu acho que tem que ter esse contato, mas que tem essa tendência de ser digital, tem. Eu acho que tem sim, infelizmente. E aí, assim, eu vou falar do INSS, tá? A Justiça do Trabalho também, nessa parte de acidentária também, ela é bem precariazinha, eu digo, na parte pericial. Então, tanto a Justiça do Trabalho quanto o INSS já não são lá essas coisas, as perícias que são feitas. A gente sabe que... Olha, eu vou contar um caso, assim, que foi cliente meu, assim, que foi o absurdo. Acho que foi o mais absurdo que eu já peguei na minha vida profissional. Eu tinha feito a aposentadoria de um senhor, sabe aquele senhor que faz academia, tal, todo bonitão, assim, mas ele era um senhor, conseguia a aposentadoria dele. Aí, nesse período que eu estava fazendo a aposentadoria dele, a esposa dele sofreu um AVC. E aí, esse AVC paralisou a esposa dele mesmo de um lado, acho que era o lado direito, eu não tenho certeza. E aí, o que aconteceu? Para ela tomar banho, ele tinha que auxiliar, ela começou a usar fralda, ele começou a contratar uma cabeleireira para vir lavar os cabelos dela em casa, ela só ficava deitada, ela não conseguia mais, ela falava também com muita dificuldade. Para comer, ela começou a se utilizar de sonda. Então, ela teve, infelizmente, um AVC muito forte, que deu uma sequela muito grave para ela. E aí, ele veio para eu tentar um auxílio-doença para ela, naquela ocasião. Aí eu vim no INSS de Santo André, e aí pedi, e disse, olha, ele morava no sobrado, ele desceu a cama dela para a sala, ela começou a dormir na sala, porque ali ficava próximo da cozinha, para ele poder auxiliar no que ela precisava, e ali embaixo, né, no andar de baixo da casa deles, eles tinham um banheiro, que podia levar ela e tal, mas ela começou a usar sonda, ela começou a usar fralda, ela foi bem complicado. E aí, aqui o INSS, eu falei, olha, eu poderia fazer uma perícia na casa dela? Ah, não, tem que trazer ela. O cara veio com toda a dificuldade, colocou ela dentro do carro, ela morria de dor quando pegava e né, tirava ela daquela posição, trouxe ela para cá, colocou ela no chão, num colchonete, no chão da agência do INSS, colocou ela ali para esperar a perícia. Aí o perito veio, pediu para entrar no consultório, ele entrou com ela naquele consultório, olhou e ele negou o benefício de auxílio-doença. Aí eu falei, eu não acredito, fiquei inconformada. Aí, antes de entrar com recurso ou processo judicial que fosse, eu falei para ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de agência? Vamos marcar uma perícia lá na agência de São Bernardo, porque o médico muda. Vamos marcar lá? Vamos marcar lá. Porque ele morava divisa, mas como a INSS é federal, eu posso marcar onde eu quiser. Se eu quisesse levar para a Bahia, eu podia. Aí, marquei em São Bernardo. A prefeitura de São Bernardo mandou uma ambulância, vim buscar essa mulher na casa dela, levou ela até a agência do INSS acompanhada do marido, né? O marido foi junto. O perito saiu de dentro do INSS, veio até a ambulância para fazer o exame, né, clínico nela, não precisou tirar ela da ambulância. Ele analisou, aí ele concedeu esse auxílio-doença para essa senhora.
Era uma jovem senhora, tinha uns 50 e poucos anos, ela não era de muita idade, não, ela era jovem, assim. Aí concedeu o auxílio-doença. 24 dias depois, ela faleceu. Ela praticamente recebeu um benefício e aí acabou virando pensão por morte para o esposo, né? Na época podia juntar tudo e ganhar tudo 100%. Mas veja, o perito do INSS aqui de Santo André, mesmo com toda a situação, com toda viu, né? Ele viu essa segurada, toda a situação clínica dela, toda a situação física, a limitação. Ela não tinha condições de retornar ao o trabalho que fosse. E ele negou esse benefício para ela. Então, assim, é muito complicado as perícias. Então, essa perícia digital, eu acho que vai sucatear ainda mais o nosso sistema. O que a gente vai acabar tendo com essas perícias digitais, se isso virar o comum, vamos colocar assim, como o Luciano pergunta? Vamos ter ações judiciais, porque a gente vai judicializar isso para tentar ver lá no judiciário o que o juiz defere, se pede realmente no judiciário uma perícia presencial e não uma perícia digital. Então, é muito complicado essa situação. Aimee, mas você conseguiu? Que ela está dizendo aqui no chat que aconteceu exatamente isso com o pai dela. Que pena, que pena. Infelizmente, a realidade do INSS. Eu tenho muitos clientes também que faleceram antes da gente conseguir o deferimento do benefício. A gente tem essas situações junto ao INSS mesmo. Mas é isso mesmo, essas perícias estão... Porque assim, eu dei aula de pós-graduação na EPD e um dos alunos ali era uma perita do INSS. Ela disse, ali em aula, que o laudo já está pronto, por isso que eles não fazem os exames. O próprio INSS já faz o deferimento ou o indeferimento, de acordo com os exames que é colocado, né, previamente no sistema, que principalmente agora no meu INSS digital, a gente manda, né, os exames prévios. Os exames, como eu digo, aqueles exames não de imagem, mas os exames, como diz, os exames que a gente consegue imprimir, que tem laudos e tal. Os exames de imagem a gente leva ali presencialmente. Ela falou que já está pronto. O próprio INSS já fez o indeferimento, o deferimento. Por isso que eles não olham, porque eles já sabem qual o resultado. Aparece na tela para eles. Então, assim, a gente tem que combater esse sistema de alguma forma. Por isso que a gente tem que judicializar, porque aí lá no judiciário a gente sabe que não tem essa... nem sei como é que eu chamo, esse esquema interno do INSS, né? Essa manobra interna deles. Então, a gente judicializa porque lá vai passar por uma nova perícia, aí o juiz vai nomear um perito ali, o perito vai fazer melhorzinho do que o INSS, mas a gente sabe também que não é aquela coisa bem feita, né? Que não é o exame como deveria ser feito. E judicialmente, eu falo a parte previdenciária, nós temos um artigo, não previdenciária, dá para usar também no trabalhista, no CPC, não estou lembrando agora o número, alguém sabe? Que diz que o perito tem que ser especialista. 495, será que é isso? Qual que é, Roberta? Você está falando? Tem um artigo no CPC, não estou lembrando o número do artigo agora, mas o artigo diz que as perícias têm que ser feitas com médicos especialistas. Então, judicialmente falando, nós podemos exigir isso para o nosso cliente. Um exemplo, se o meu cliente tem um problema de coluna, eu quero que um médico ortopedista o avalie. Se o meu cliente tem um problema psiquiátrico, como estão dizendo aqui, eu quero que um psiquiatra o avalie. Não adianta mandar um pediatra, um ginecologista, um clínico geral, porque ele não vai ter a especialização suficiente para detectar realmente a enfermidade que esse cliente, né, que esse segurado ou esse reclamante tem. Professora, é o 465 caput do CPC. A prova pericial... Eu falei 495, errei o número. É isso mesmo. Por pouquinho. A prova pericial, tal qual analisado, será produzida por especialista. Isso, aí a gente pode colocar isso tanto no nosso processo judiciário previdenciário e no trabalhista, porque o CPC pode ser usado no trabalhista, né, de forma subsidiária, então eu acredito que eu não vejo empecilho de usar este artigo em casos de perícia, exigindo do judiciário, no caso, né, do juiz, que nomeie um perito especialista no caso ali do cliente, no caso ali do segurado ou do reclamante. Eu acho que
que a gente poderia colocar aqui, 465 do CPC, isso mesmo, que a gente poderia acrescentar isso nas nossas petições iniciais, pedindo que a perícia fosse feita por um profissional especialista no caso aí de cada cliente. Tá? Professora, só tem mesmo mais uma consideração do Luciano, dizendo o seguinte: olha, é bem provável, doutora, que a própria perícia psicossocial acabe definitivamente. Digo na parte da parte social e da análise das barreiras, né? Mas você diz mais por conta do LOAS? Ele Isso, acho que sim, é o né? raciocínio do O Luciano LOAS, aqui. quando você pede um LOAS por... anterior. Eu acho que quando você pede um LOAS por... seja por idade ou por... como fala? Por deficiência, nós temos hoje a prova, né? Social que é feita, né? A assistente social vai na casa da pessoa. Essa perícia psicossocial acabe definitivamente. Olha, mas você sabe que eu lido muito com bancário, né? Com cliente bancário. E o que mais tem, que a gente precisa de bancário, é perícia psicossocial, porque os caras é tudo no pornô, tudo com síndrome do pânico, tudo com depressão. Tem clientes que... Eu atendi uma cliente uma vez que ela estava afastada do banco e só de pensar em voltar, ela entrava numa crise, num pânico tão grande de voltar para a agência, porque a gente sabe que a agência bancária, por exemplo, ela não tem só o risco do assalto e tal, ela tem internamente a pressão de bater meta, de vender seguro, de vender capitalização, aqueles produtos dos bancos todos os bancos têm. Então, eles têm, principalmente quem tem cargo alto, como gerente, diretor e tal, eles têm essa meta a cumprir, eles têm essa pressão, eles têm... E aí eles acabam desenvolvendo mesmo a síndrome do pânico, depressão, o pornô e todas essas que são doenças psicossociais, né? Psicossomáticas e tudo mais. A maioria do pessoal bancário que sai do banco não quer voltar, né? Nunca mais na vida, apesar deles pagarem bem, os salários serem bons, eles têm muitos benefícios e tal, mas assim, uma coisa não está compensando a outra mais. Porque eles saem de lá em frangalhos, eles saem de lá com o estado mental muito, muito abalado, com muitos problemas mesmo, e às vezes eles têm que fazer acompanhamentos, tanto psicológicos quanto psiquiátricos, para a vida toda. Então, é complicado. Professora, tem mais uma pergunta aqui da Silvana. Olha, no caso do meu cliente, incapaz de se dirigir até a perícia judicial, foi decidido pelo juiz a perícia por terceiro que comparecerá levando os exames e os laudos. O que a doutora acha disso? Se a enfermidade que seu cliente tem, né, que está dificultando ele de comparecer à perícia, algum problema de locomoção, se a enfermidade aí que ele apresenta é uma enfermidade que está sendo comprovada por esses exames e laudos, eu acho que, por exemplo, poderia suprir. Agora, se é um exame, se é uma enfermidade que precisaria realmente de um exame clínico, aí eu acho que você poderia entrar com uma manifestaçãozinha a respeito disso para o juiz dizendo, né, se manifestando e dizendo, olha, excelência, infelizmente, data máxima vênia, mas infelizmente eu gostaria de um exame clínico e eu gostaria que algum perito se deslocasse até a residência do cliente, né, do autor da ação, para que fosse realizada essa perícia, ou que o juiz determinasse que uma ambulância, como aconteceu com a minha cliente, uma ambulância fosse até a residência, pegasse, né, os médicos, os paramédicos que fossem, colocassem ele nessa ambulância para que fosse realizada essa perícia de forma presencial. Agora, se só os exames ali detectarem o que precisa ser detectado, de repente pode ser válido. Mas, se não, eu entraria com alguma manifestação ali quanto a esse despacho do juiz, dizendo que foi feito, mas foi negado. Se for feita a perícia e você tiver improcedência, você entra com uma medida.
você vai ter que ficar brigando aí, vai ter que ficar brigando. Pedir nova perícia, por exemplo, se cara, deixa fazer a perícia então por laudos aí, como você disse, né, levando os exames e os laudos. Leva, vê o que que dá. Se o perito for desfavorável para o seu cliente, entra pedindo nova perícia, cerceamento de defesa, você entra pedindo alguma coisa aí. Qualquer coisa deixa fazer, ver o que que dá. De repente é favorável para você os exames que leve, mas é uma enfermidade que só os exames comprovam o que o autor da ação tem? Ou não? Vai ter que fazer mesmo o exame físico, né? Silvana, pode falar, porque eu não entendi aqui que você colocou na última frase. Foi feito este pedido, mas negado. O pedido Então, que eu estou falando de fazer a perícia presencial, eu entendi assim. É que este pedido da perícia presencial é o que foi negado, não o benefício. Eu não vou ligar eu não vou ligar meu vídeo porque eu estou na sala deitada já, gente. Não tem problema. Eu sou sempre sincera. Tá, mas fala, o que é o que o seu cliente tem? Mas, enfim, é exatamente isso. O pedido inicial foi de que ele não poderia fazer, não tinha condições de se dirigir até o local para fazer a perícia presencial e que o juiz determinasse uma perícia na residência, no domicílio. Tá. Aí o juiz negou o pedido do domicílio, mas deu a possibilidade de um terceiro, que o caso vai ser a esposa dele, né, levar a documentação até o perito. Ele tem problemas, vários problemas. Um deles é de sanidade mental. Ele já não se movimenta mais, ele está na cama. Nós tiramos várias fotos. Ele come por sonda. Então, assim, está bem caracterizado a situação dele. Mas como a doutora Simone mesmo falou, da cliente dela, que foi levada até de maca, né, de colchãozinho, ficou deitada, quer dizer, a gente nunca sabe qual vai ser, de fato, a posição desse perito, né? É uma surpresa, mesmo então, nessa condição. Eu te aconselharia, então, fazer assim, como você disse que está bem documentado nesses exames, né, leva as fotos junto, quem for levar aí no dia que foi marcado, os exames de sanidade e tudo, e deixa o perito analisar e ver o que ele diz. Caso essa perícia seja desfavorável para o seu cliente, aí eu entraria, óbvio, né, que você não vai deixar, você vai entrar com uma medida pedindo uma nova perícia e dizendo de forma presencial, você diz que vai haver cerceamento de defesa, aí você diz, bota julgados lá que você achar sobre isso, né, numa situação similar aí do seu cliente, que tem, tá? Previdenciário? Previdenciário. Então tem os julgados que eu já vi, tá? Coloca ali na sua manifestação que esses julgados dizendo que houve um cerceamento, que precisa realmente de uma perícia presencial, que como ele não tem capacidade, né, física e psíquica de se deslocar até o local da perícia, que o juiz ou peça para o perito ir até a casa dele, ou que desloque uma ambulância para trazer esse autor da ação até o local da perícia. Não sei se é no consultório médico ou se é no próprio, na própria Justiça Federal, não sei onde foi designada a perícia, mas que traga ele, então, com médicos e todos os cuidados ali necessários que esse senhor precisa, né, para o caso dele. Sim, ótimo. Muito obrigada. Eu faria assim. Tá, joia. Obrigada. Nada. Obrigada, Roberto. Imagina, imagina. Gente, eu gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida para a gente aí finalizando. Doutora, adoraria ficar aqui, mas a gente ficaria com a sua aula de pós-graduação, 4, 5 horas aqui tranquilamente. Tranquilamente. Mas nós já passamos da 1 hora. Não sei se a doutora quer fazer alguma consideração final, tem mais algum ponto para a gente fechar. Doutora Vera, né, o que mais levantou questionamento mesmo foi a perícia, né? A gente, né, os advogados, a gente está perdido também, o que fazer, né? Então, doutora, se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu gostaria aqui de mais uma vez deixar o meu agradecimento à doutora Simone, a toda a diretoria, a toda a presidência, a todos os participantes. E, sem palavras, doutora, eu acho que eu vou te convidar toda semana para a senhora ir continuando. Uma aula por semana, pode ser? A gente pode ir marcando. A gente não conta para ninguém, mas é uma aula por semana. Se a doutora topar, a gente faz. Vamos fazer. Estou à disposição sempre. Alguém falou? Não.
Todos agradecendo. Todos agradecendo. Obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos, o convite da doutora Roberta, da OAB Tatuapé. Fico à disposição de todos vocês, doutores. Obrigado, doutor Eric, também, que é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário e da OAB. Agradeço a todos, a participação de todos, a pergunta. Como eu falei, me coloco à disposição de todos os doutores aqui. Eu sei que a perícia foi o que mais deu dúvidas, porque eu sei que é um impasse mesmo para nós advogados, quando a gente tem processos que requerem perícia. Eu sei que a gente fica ali numa saia justa, numa apreensão, porque a gente sabe que as perícias são do jeito que são, tanto nessa parte previdenciária quanto na parte trabalhista. A gente sabe que há manipulação pelas empresas na parte trabalhista, né? Que realmente há peritos que parece que estão fazendo um favor para o segurado ou para o trabalhador de estarem fazendo a perícia, e não é assim que funciona. E, infelizmente, quem está lidando com essa parte do segurado e do reclamante, eles não têm condições financeiras de contratar um assistente técnico, infelizmente, porque os que têm, a gente sabe que a gente tem um pouquinho mais de êxito nas ações, quem tem a condição de contratar um assistente técnico para acompanhar as perícias. Então, é bem complicadinho, né, quanto a isso mesmo. E, como eu falei, quero agradecer a todos. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada pelo convite da doutora Roberta, da OAB Tatuapé, e me coloco à disposição. Se quiser marcar outro, Roberta, estou à disposição. Você disse. Já está convidada. Não, eu não sou irmã da doutora Adriane, eu sou prima. Ah, tá. Porque a sou prima da Adriane. Ah, tá. Ela esteve conosco na ESA. Ela também deu um curso para a gente ano passado. Eu sou doutora prima Simone, da Adriane e filha da Ivani. Doutora Simone, muito obrigado, viu? Foi maravilhoso, adorei. Quero agradecer a sua participação aqui conosco, tá? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fico à disposição também do doutor. Muito obrigado. E eu vou passar a palavra final para o nosso vice-presidente, doutor Marco Kojorowski. Marco? Oi, eu estava ligando o microfone. Bom, primeiro temos que agradecer a doutora Simone Bramante pela palestra singular, abrilhantou nossa noite com uma aula, e não tenho dúvida que vai participar de muitas outras webs destinadas aos dois temas importantes e que cada vez mais serão mais importantes no nosso dia a dia. A doutora está de parabéns, é uma excepcional professora, palestrante, e muito obrigado pelas palavras de ensinamento. Eu quero registrar também a presença do Dr. Renato Gomes Camacho, nosso presidente. Vou falar todos os presidentes aqui. Nosso presidente de comissão, doutora Cleisan Gilberto, está presente. Doutora Marisa Souza está presente. Doutora Aimee, doutora Roseli de Pádua também está presente. O palestrante Ricardo Fernandes, presidente Regiane, a doutora Marina Bertoncello, doutora Silvana Lima, doutora Maria José Carlos, doutora Ingrid, doutor Luciano Lavor. Quero agradecer mais uma vez a nossa diretoria, doutor Sérgio Zan, sempre nos apoiando na parte tecnológica. Quero fazer um agradecimento especial aos presidentes Roberta Caran Ribeiro, presidente da Comissão de Direito e Processos do Trabalho, e o doutor Eric de Andrés, nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Foi excelente e parabéns a todos. Uma boa noite. Muito obrigado em nome da OAB Tatuapé. Obrigada mesmo pelo convite. Pode tirar a gravação aí, Isla? Todos podem ficar livres aí para comentar.